Nesse momento agora vamos chamar o pastor Donizete, ser o nosso homem da palavra, que o Espírito Santo esteja com o Senhor, pastor. Agora, meus irmãos, que alegria estarmos de volta no santuário nesse domingo, né? Nesse dia maravilhoso, essa grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E temos o privilégio hoje de ter uma parte maior da família da irmã Esté, né? E nós agradecemos muito ao Senhor pela vida de vocês. Sintam-se sempre bem-vindos na Igreja Batista Nova Jerusalém. E o nosso desejo é que vocês sejam parte dessa família para a glória do Senhor. Nós agradecemos também a família do irmão Hebe, né? Está conosco. Deus abençoe vocês grandemente. Sintam-se bem-vindos a Nova Jerusalém. E o nosso desejo é o mesmo, que sejam parte dessa família, ou sintam-se parte dela para a glória do Senhor. Para que Deus assim continue nos abençoando e a gente possa continuar caminhando junto para a glória do Senhor. Meus amados, durante o tempo que a gente estava cantando, e durante essa semana, que foi uma semana bem bacana, pelo menos para mim, porque como eu fui proibido de fazer algumas coisas, menos de orar e de estudar a palavra. Pensa numa coisa boa quando você pode fazer essas duas coisas sem interrupção nenhuma. Então foi um tempo muito grandioso, porque foi um tempo que eu pude ficar assim, bem pertinho de Deus, assim, falando e ouvindo. E sabe de uma coisa que mexeu bastante comigo? Quem estava aqui no culto de quarta-feira passada? Foi falado sobre o quê? Isso é importante a gente pensar, sabe por quê? Porque tem coisa que não aconteceu e ela vai acontecer. E quando ela acontecer, muita gente vai ser muito abençoado, mas muita gente vai ser muito amaldiçoado. Mas muito amaldiçoado, porque vai ser amaldiçoado eternamente. Quantos aqui creem de verdade que Jesus vai voltar? Levante sua mão. Amém. O que ele vai fazer quando ele voltar? Porque talvez a gente está só preocupado que Jesus vai voltar. Mas ele não está preocupado com o que ele vai fazer quando ele voltar. E o dia que ele voltar, irmão, vai ser algo muito sério. Porque vai haver uma realidade que nunca existiu dessa maneira. Mas ela vai existir. A partir desse dia, muita gente vai deixar isso aqui para viver de uma forma gloriosa. Muita gente vai deixar isso aqui para viver de uma forma triste, cruel e maldita. Por quê? Porque o dia que ele voltar, ele vai fazer duas coisas. Ele vai levar quem? As denominações, as religiões, como as pessoas falam. Ele vai levar as pessoas que estão em Cristo. Então responda para mim. O que é uma pessoa que está em Cristo? Essa é uma realidade que você precisa pensar. Eu preciso perguntar todo dia, aonde eu estou? Com quem que eu estou, de verdade? Eu estou com um grupo? Eu estou com um sentido religioso? Eu estou com um credo religioso? Ou estou com Cristo de verdade? Mas eu gosto muito porque eu sei que vocês lembram disso. E como a irmã Edilene disse, né, que aqui na Nova Jerusalém tem que estar sempre atento com algumas coisas. É importante que... Esse é um texto que eu falo desde quando cheguei na Nova Jerusalém. Tem alguns textos que para mim são pontuais. E eu vou sempre falar isso porque eu não posso deixar que isso esfrie. Quem lembra o que está escrito em 2 Coríntios 5:17? Não, assim não. Assim fica feio. Né?
A gente vai fazer um coro. Amém? Vamos fazer isso com força? Todo mundo lembra aqui esse texto? Johnny, coloca lá na tela para nós. 2 Coríntios 5:17. Vamos fazer um coro aqui, que é bom. Vamos lá. No 3, já? Amém? Chegar a Cristo é algo muito desafiador. Ninguém que está em Cristo continua sendo o que era antes de Cristo. Ninguém. Porque o texto está dizendo, quem está em Cristo, nova. Isso é transformação de vida, é mudança de vida, é um estado de vida novo, com tudo novo. É isso que a gente está vendo hoje por aí? É muito duro, irmãos. Porque muita gente está sendo enganada, está se levando por fantasias, e está vivendo coisas que não têm nada a ver com Cristo, e está esquecendo que Jesus vai, e no dia que ele voltar, a conta vai, e não tem como se esconder. Porque eu sempre brinco, né? Ainda hoje eu falei, sabe, hoje eu sou muito grato a Deus por ser pastor. Porque pastor tem uns privilégios danados de bom. Você sabe qual é um dos privilégios que pastor tem? É não poder dever. Você está rindo, mas é verdade. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, rapaz, o teu pastor me deu um calote, como é que você se sentiria? Não, pastor Donizete, não. Mas ele está devendo mesmo? Tá, faz 6 meses, não paga não. Quando ele me vê, corta a volta. Rapaz, você vê lá no púlpito bonitinho, pregando bonitinho, mas não paga. Mas dá para enganar o devedor daqui da terra? Dá. Dá para fugir do acerto de conta? Dá até para morrer sem acertar a conta com ele. Dá para morrer e não acertar as contas com Jesus? Não. A Bíblia diz que quando ele vir, os que estiver morto, ele vai trazer de volta, ressuscitar. Vem cá, meu amigo, a morte, por isso a Bíblia diz assim, todo homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. O juízo vai alcançar todo mundo. Não importa se está vivo ou se está morto. Por isso, é que é importante o que nós estamos tratando como campanha de missões mundiais e sobre o que eu desejo começar a pregar hoje. Quando eu vou terminar, eu não sei. Espero que a igreja consiga suportar isso. Mas, quantos aqui já ouviram a pregação inteira do livro de Efésios? Hoje, eu vou falar sobre o livro de Efésios. Você lembra quantos capítulos tem? Está pronto para ouvir a mensagem inteira? Não está, não. Mas não vou pregar o livro todo, mas vou começar hoje a pregar sobre parte do livro. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos preocupados com muita coisa, menos com aquilo que precisa ser real. Ser real na minha, na sua e na nossa vida. Então, qual é o tema da nossa campanha de missões mundiais desse ano? Vamos completar a missão. Qual é essa missão? Que a gente vai completar? Mateus, capítulo 28, 19, 20, fala sobre essa missão, que precisa ser completada. O que precisa ser completada nessa missão? Aquilo que na maioria das vezes, irmãos, não se faz presente em nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui já leram Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20? Já leram? Amém. Então agora não leia, só pensa.
o que Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, fala para você como igreja. Fala para você. Não é fala para mim. Fala para você. Porque é fácil quando a gente lê por irmão José. Irmão José, presta atenção no que Mateus 28, 19 diz assim: irmão José, vai por todo mundo, faça discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele falou para o irmão José? Só para ele? Ele falou para ele, ele falou para mim, e ele falou para você. Essa é uma missão minha, sua e nossa. Essa é uma missão da Igreja de Cristo. Toda a igreja está imbuída, envolvida nessa missão. Ela é para ser executada pelo conjunto geral. Por quê, irmãos? Tem muita gente precisando de Cristo? Ó, pensa. Olhando para a sua família e os seus familiares, tem mais gente com Cristo ou mais gente precisando de Cristo? É duro, mas às vezes a gente para e não precisa olhar lá fora, não. A gente só olha para nossos familiares, vai dizer assim, na minha própria família, a maioria das pessoas precisam de Cristo. Se elas não tiverem Cristo, o que vai acontecer com elas quando Cristo voltar, irmão? E talvez está preocupado com roupa, sapato, comida, remédio, tudo, menos com essa verdade. E por que isso é muito sério, irmãos? Porque a gente está dizendo que quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja. Aí a gente precisa fazer a segunda pergunta. Quem é a igreja de Cristo? Como é a igreja de Cristo? O que a igreja de Cristo vive? Porque parece que a Bíblia não fala sobre isso, ela fala. Ela fala quem é a igreja. Ela fala o que a igreja vive. Ela fala por que a igreja existe e para o que a igreja existe. E a gente precisa parar e começar a pensar, porque eu sou a igreja de Cristo. Deixa eu falar um negócio para vocês, isso é sério. Quando a gente vai fazer um negócio que a gente não conhece, o que vai acabar acontecendo com a gente? Vai se perder no caminho. Eu contei isso para um rapaz ontem, ele riu demais de mim. Eu sou um caboclo que eu gosto de desafio. Vocês pensaram num cara que gosta de desafio? E parece que quanto mais o negócio é mais difícil, aí eu tenho a tendência de querer passar por ele. E aí um caboclo colocou lá no Strava dele, que é um programa que acompanha ciclismo, né? Alguns talvez aqui usam, um percurso que ele fez. E aí eu disse, vou fazer esse percurso. O percurso ia dar uns 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros mais ou menos. Eu vou fazer. Mas eu não conheço a rota. Por dentro de trilha, no mato e um monte de coisa. Uma parte eu conheci, eu disse, eu vou. Sou cabra de fé. Quem tem fé, vai. E eu, Mas eu peguei uns caboclos assim, eu varo, se eu vá assim, pastor, por aqui, por ali, por ali, por ali. Não é fácil? Quando o cara diz assim, você vai por ali, por ali, por ali, por ali, você chega lá, é fácil. Foi isso que o caboclo me disse. E eu peguei o rumo, fui por aqui, fui por ali e me perdi. E agora? Eu não achei mais o outro pedaço, sumiu. E eu encontrei um senhor, disse assim, moço, eu varo lá no Irurama, ele disse, varo, o senhor vai, mas aí o senhor vai. Aí lá tem uma subida, aí quando o senhor subir tem a entrada, aí o senhor entra, vai sair lá. Muito obrigado. E aí, pedal. Subi a ladeira, tinha um grupo de guariba cantando, eu disse, obrigado, passei, entrei no ramal, aí dividiu duas estradas, eu disse, o cara não falou que tinha duas, ele falou só que eu chegava lá, e agora, é para cá ou é para cá? Eu larguei o para cá e taquei para ali. Cheguei mais embaixo, duas estradas de novo, aí outra para lá e aí outra para lá, eu digo, é para lá. Anoiteceu, liguei os farol tudo,
acabou a energia, acabou casa, acabou tudo, virou um ramal, o mato fechou. Eu disse, e agora eu estou indo para onde? Eu vou chegar aonde? 8h30 para 9h eu saí na Ponta de Pedra, na beira do rio. Vocês sabem para onde andava? Um casal disse assim, o senhor está chegando na Ponta de Pedra. E disse, agora, volta para o Pajuçara. Quem aqui já andou no ramal do Pajuçara na beira do rio? Tem areia lá, tem? Moço, morto de cansado. Um areião monstro de volta. E eu juntei essa bicicleta e pedalo. Quanto mais eu pedalava, mais longe ficava e mais cansado. Mas eu cheguei em casa às 11 horas, a minha flor estava daquele jeito, né? Mas eu cheguei e disse, meu amor, eu me perdi. Não vai mais sozinho. Disse, ô Glória, não vou me perder mais. Se não vai mais sozinho, né? Não me perco mais. Irmãos, todo mundo que andar sem rumo vai chegar no lugar errado. Espiritualmente também é assim. Essa história de porque eu vou no templo, porque eu assisto o culto, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu fiz alguma coisa, isso é de verdade, o estar em Cristo é errado. Estar em Cristo vai mais além do que algumas práticas esporádicas religiosamente que a gente pratica. Ou alguns títulos que a gente tem. É vida. E a vida exige prática. E a prática da vida espiritual não é o que eu quero, é o que ele estabeleceu para mim. Porque o que diz Mateus 28, 19, 20? Vai, faz discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, e depois ensinando o quê? A guardar o quê? As coisas que eu ordenei. Então não é o que eu quero viver ou fazer. O que eu preciso aprender não é o que eu quero criar, é o que foi criado para mim. Ele instituiu a igreja e ele determinou a vida para a igreja. O que é para a igreja ser, o que é para a igreja fazer. Só que é um problema sério. Às vezes não se preocupa nem com o que é para fazer, muito menos do que é para a gente ser. E uma verdade que precisa ser presente em mim é que em todas as áreas, antes de fazer, se exige o quê? O ser. Aqui tem algumas pessoas que já são formadas em algumas áreas, alguns que estão se formando. Tem professores aqui? Tem. Dá para dar aula sem ser professor? Dá para falar e jogar algumas coisas. Dar aula de verdade, você precisa, antes de dar aula, ser professor. Dá para exercer a medicina sem se formar numa área de medicina? Não. Dá para se exercer a advocacia sem se formar? Não. Porque o médico não prova que é médico dizendo que ele é médico. Ele prova que ele é médico na hora dele agir como médico. Essa história de eu sou crente, tem o que diz que a gente é crente? Ou não? Claro que tem. Eu acho que uma coisa bonita que diz que a gente é crente é quando se veste como eu estou vestido, bota uma bibliona dessa debaixo do braço assim, fica lá na esquina. Aí todo mundo olha e diz assim, é crente? Isso não parece ser crente? Vocês fizeram um gesto negativo, que não parece não, aí agora eu fiquei complicado, né? Porque muita gente está se encapando atrás disso aqui, vocês sabiam disso? Tem muita gente se encapando atrás disso aqui, de uma aparência, só aparência, não tem vida não. E aí eu preciso lembrar, junto com vocês, eu sei que é chato bater nisso, mas essa é uma realidade que nós precisamos pensar, porque essa é a realidade de Deus para mim e para você. Deus transformou a minha vida, Deus transformou a sua vida, e Deus quer continuar transformando vida, porque Ele quer a gente aonde? Na glória com Ele. Ele não quer ninguém perdido. Ele não quer que ninguém seja amaldiçoado. Ele não quer que ninguém seja prejudicado. Ele quer que a gente seja abençoado. Só que a gente precisa entender as coisas que realmente são ditas. Por isso, abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Quando a gente olha para a carta de Efésios, como eu gosto também, a carta de Romanos tem mais ou menos essa aparência. Até um certo momento, Paulo vai falando sobre
a origem da igreja. Vai falando sobre de onde ela nasceu, como ela nasceu, por que ela nasceu. E aí depois Paulo começa agora a falar sobre a prática dessa origem. Ou, em primeira parte, Paulo fala do ponto teológico. E depois Paulo fala da prática dessa teologia. Ou ele fala de como ela nasce espiritualmente e como ela vive espiritualmente. E eu gosto muito dessa questão de viver, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente está num mundo que está um caos danado quando se fala de vida e relacionamento. E a gente precisa pensar sobre isso. Então a gente vai olhar no capítulo 4, verso 1, verso 2 e verso 3. Tá bom? A gente vai ler até o verso 6, mas vamos analisar os 3 primeiros versos. Todos encontraram? Sentadinho mesmo. Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Curva sua fronte, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor e a tua misericórdia para conosco. E nós suplicamos, Deus, em nome de Jesus, nesse momento, que o Senhor permita que a tua palavra fale na nossa mente, no nosso coração, nos instrua, nos dirija, nos oriente, nos ajude a sermos melhor na tua presença. Que, ao meditar sobre o que aqui está sendo dito, nós possamos refletir sobre nós, sobre a nossa vida contigo, sobre a nossa vida como igreja, a nossa vida como corpo, e possamos ser realmente o que o Senhor nos chamou para ser. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós por meio de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 4, verso 2, verso 1 e 2 e 3. É um texto bem lindo porque aqui nós recebemos uma exortação bem bacana. E o verso 1 começa dizendo para mim, para você e para nós, ou para a igreja. Olha a primeira coisa que ele diz. Paulo diz, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O que isso fala para nós? Porque parece, irmãos, que a gente nem foi chamado, né? Parece que a gente entrou num lugar, se colocou lá dentro e a gente está lá para fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer. Não. Uma coisa que eu preciso pensar e você precisa pensar. Quantos aqui já confessaram Cristo como seu Senhor? Amém. Quem era você antes de confessar Cristo? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar como você estava antes de Cristo? Para o que você servia antes de Cristo? Você acha que tem algum lixo da rua que pode comparar com o que eu e você era antes de Cristo? Não. Vai dizer assim, como assim, pastor? Ó, deixa eu te dizer um negócio. Você joga o lixo lá na rua, ele passa até uma semana para o carro recolher, é ou não é? Dá para suportar? Catinga, mas dá. Mas quando alguém morre, quanto tempo dá para suportar a catinga do corpo? Se aparecer um defunto na frente da sua casa de manhã, amanheceu o pacote lá, a primeira coisa que você quer que faz o quê? Tira. Olha, eu vou ser sincero com você, a gente se ama de uma forma, eu não penso viver sem vocês, eu não sei o que vai ser de mim um dia sem vocês. Vai ser muito difícil sem a Nova Jerusalém, viu? Eu já amo vocês demais.
Demais que eu até testo o coração de alguns, se empaquita, fica assim muito bacana, nervoso, angustiado. Mas eu amo essa igreja de verdade. E eu sei que vocês me amam, porque essa semana isso foi uma demonstração muito grande. Eu sei que vocês me amam. Mas se eu morrer hoje à noite, amanhã vocês vão me enterrar. Vai não? Mas até a noite o pastor é muito bom, você via muito, ele chora muito, mas tem que enterrar, não dá mais para ficar aí, porque agora ele vai ser prejudicial. Porque morreu, irmão, é pior do que lixo, é insuportável. Eu estava, e você estava, antes de Cristo o quê? Morto em nossos delitos e pecado, Efésios 2, verso 1. Então, nós estávamos num estado crítico diante de Deus para com Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, fez o quê? Vai lá. Efésios capítulo 2. Vamos lá, ó. Deus, sendo rico em misericórdia, capítulo 2, verso 1. Quando nós estávamos mortos em delírio e pecado, o que ele fez? Nos deu vida. Amém? Quando a gente estava lá, sem condições de fazer nada pela gente, Ele olhou para nós, nos agraciou e nos abençoou. E agora Ele está dizendo, por meio do apóstolo Paulo, que é para a gente viver de forma digna da vocação em que a gente foi chamado. Agora, olhando para o versículo 3, 2, aí ele disse, com toda humildade. E aí ele completa dizendo, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, porque sem amor não dá não. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somos exortados, irmãos, primeiramente no verso 1, a andar da maneira que é preciso andar. Ou da maneira que nós fomos chamados para andar, ou para viver, ou para ser. Vou falar um negócio para você e talvez você vai discordar de mim e até pode dizer que é uma heresia. Mas não tem problema com isso, nem com os que estão aqui, nem com os que vão estar lá fora ouvindo, ou vão estar no YouTube, não. Há alguns anos atrás, quando alguém ia fazer um negócio, e ele dizia que ele era crente, todo mundo queria fazer negócio com ele. Era ou não? Sim. E hoje? Tem gente que quando faz um negócio não quer nem dizer que é crente. Eu tenho privilégio. Eu cheguei numa loja aqui de Santarém para comprar um negócio que deu um problema aqui em casa e eu não tinha a grana. E aí quem não tem grana tem que comprar como? Parcelado, né? Vocês não compram, só eu, porque a minha realidade é outra. Bom? E aí a moça disse assim, a sua profissão? Eu disse, não tenho profissão não, senhora. Ela disse, você não tem profissão? Eu disse, não, senhora. Não exerço. Aí eu disse assim, eu tenho mais do que uma, mas não exerço nenhuma delas. Não? Não. E o senhor faz o quê? Eu disse, eu tenho um ofício. Ela disse assim, o senhor é juiz? Eu disse, também não, senhora. Ela disse, e o senhor é o que mesmo? Eu disse assim, eu sou pastor. Ela disse, ô glória. Eu disse, estou no lugar que tem um crente. Aí ela disse assim, que bom. Eu sou da igreja fulano de tal. Aí botou lá, pastor. Falei, agora se esse pastor falha no dia, essa ovelha vai dizer assim, rapaz, nem os pastores cumprem mais com a palavra. Perguntei para ele qual era o melhor dia de pagar, ele mandou colocar, agora não aparece. Entendeu? Então o que eu preciso entender, irmãos? É que a nossa vida não é qualquer tipo de vida, é uma vida digna, não digna da nossa maneira, digna da maneira do Deus que me chamou e do Deus que te chamou. Não é para ser o que eu quero e fazer o que eu quero, é para ser o que Ele quer e fazer o que Ele quer. E aí eu preciso pensar nisso, e como Ele quer. Então, olhando para esse texto, irmãos, aqui
a gente tem uma maneira, ou somos exortados de andar, ou da maneira que nós temos que andar, por quem nós fomos chamados e para quem nós fomos chamados, ou como nos conduzir de forma apropriada com o Evangelho de Cristo. Porque uma coisa é eu ler a Bíblia, outra coisa é eu ter um monte de Bíblia, outra coisa é eu até falar para alguém sobre, outra coisa é eu me comportar de forma digna com o Evangelho que eu creio. Eu visitei um casal e eu já tentei mudar isso, eu não consigo. Eu já tentei mudar isso. E o casal estava com uma criancinha doente. Eu disse assim, ô irmão, tem quanto? Aí eu disse assim, irmão, eu posso fazer uma pergunta para você de todo o coração? Ele disse, pode, pastor. Você não acha que ele tem vento virado, espinhela caída? Você não acha que pode ser um quebranto, um negócio desse? Você não acha que pode ser? Ele disse, eu até já pensei, pastor. Eu já cheguei até a pensar nisso mesmo. Você mesmo já. Mas tu já levou para alguém rezar? Esse pastor, eu já levei, mas não deu jeito não. Porque às vezes eu falo do Evangelho, eu só não creio no Evangelho. Às vezes eu falo do Evangelho, mas eu não creio como o Evangelho me ensina. Eu creio naquilo que eu creio. Essa semana uma pessoa me perguntou, pastor, tem cobra grande no Rio? Eu digo, muita. Ele disse, tem mesmo, pastor? Eu digo, tem. E é cobra grande mesmo, que engole um homem. Ele disse, eu achava que isso era lenda. Eu disse, não, lenda é anaconda. Aí ele disse, tem diferença? Eu digo, tem. Porque a cobra grande é grande. A anaconda é uma fantasia que alguém criou que corre mais do que um barco, mais do que uma lancha, engole um barco. Não tem cobra que engole um barco, isso é uma lenda. Ele disse, é pior que a gente crê, né? Eu disse, pois é, acredita. E tem gente acreditando num monte de coisa que o Evangelho não diz, ou que o Evangelho descredita, mas eu acredito. Eu preciso entender que a vida que é para mim viver é o que Jesus disse, como ele disse para me viver por meio do Evangelho. Isso é uma vida nova. Aí, eu preciso começar a pensar sobre o que Paulo está falando aqui, que é para a gente fazer, e que é para a gente ser, e que é para a gente viver. E é por isso que eu gosto muito da igreja. Porque aqui a gente tem esse privilégio de ler a Bíblia e pensar sobre tudo isso aqui. Aqui nós temos algumas instruções que são aplicáveis à vida do salvo ou da igreja de Cristo, ou para vivermos ou nos conduzirmos de forma digna para o nosso chamado em Cristo, a nossa maneira de ser como igreja. E aí ele vai estendendo aqui e ele mostra para nós essa verdade, o que a gente precisa ser antes do fazer. Porque não dá para a gente ensinar alguém a fazer o que a gente não faz. Ou não dá para a gente ensinar alguém, eu falei isso poucos dias atrás, e eu vou voltar naquela palavra de curiosidade. Eu queria fazer um bolo. E aí eu já sabia fazer o bolo, mas aí eu queria uma coisa nova, renovação. E aí eu fui aonde? Aonde? Ah, eu não sou o único, né? No YouTube. Disse, vou achar um negócio bacana no YouTube. Aí cheguei lá, baixei assim um monte de videozinho do YouTube. Aí eu ouvia lá, bota isso, bota aquilo, faz desse jeito. Aí parecia aquele bolo lindo. Eu digo, é esse daqui. Escolhi o mais bonito que tinha. Fui, comprei todo o negócio, gastei o dinheiro e fiz o bolo. Moça, quando o bolo saiu do forno, eu queria jogar no mato. Minha esposa disse assim, joga não. O povo vai comer. Mas tem uma igreja tão maravilhosa que eles comeram e dizendo que estava bom demais. Eu digo, me engana que eu gosto. Né? Mas vocês amam o pastor, então tem que dar uma força para ele. Ele disse assim, aquela mulher me enganou, rapaz. Aquela mulher falou com tanta perfeição que aquele negócio ia ficar assim. Eu botei tudo o que ela mandou e ficou esse negócio aqui feio. Então, eu preciso entender, irmãos, que eu preciso aprender o que eu tenho que ser para mim não ensinar ou passar para as pessoas o que não é para ser passado.
Porque aquilo que eu passo é o que as pessoas vão entender e compreender e viver todos os dias. Então, olhando para cá, uma coisa que é bem importante para mim e para você pensar. A primeira instrução que eu quero olhar com você está no verso 2. Sejam o quê? Humildes. Ou age com toda humildade possível. Aí ele completa o texto dizendo, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E o verso 3 ele diz o seguinte, é a segunda instrução, fazendo tudo, para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vamos examinar, iniciando do verso 3, não do 2. Qual é a primeira coisa que nós somos ensinados com relação à minha vida como igreja e para com a igreja? No verso 3. Faça tudo para manter o quê? A unidade espiritual pelo vínculo da paz. Isso aqui é muito interessante porque o completamento do texto, aí o que completa o texto dizendo que nós somos quantos corpos? Um. Quantos espíritos? Um. Quantas esperanças? Uma. Eu preciso lembrar que nós fomos chamados para uma coisa só. A quantos, Senhor? Um. Quantas fé? Uma. Quantos batismos? Um. Quantos Deus? Um. Ele é Pai de quem? De todos. Ele está em quantos? E age por meio de quantos? É algo completo, irmão. Essa é a unidade que ele fez. Por meio do Espírito, ele nos tornou um corpo, por meio de coisas únicas, assim, ó. Agora, a gente como igreja tem facilidade para viver isso hoje? Não, irmãos. Eu louvo a Deus pela Jerusalém. Eu falei isso hoje conversando com o Jones e a Franciele. Eu glorifico a Deus pelo que está acontecendo nessa igreja. Porque se essa igreja não tivesse se desprendendo, acordando e vivendo o que ela está vivendo, não faríamos o que a gente tem feito, ou não seríamos o que a gente está sendo. Por exemplo, qual era o tamanho do nosso café há 10 anos atrás? De manhã, qual era o tamanho do nosso café? Não existia. Não existia café na escola bíblica. Existe o café hoje? Sim. Mas o café só existe por causa da entrega de quem? Da igreja. Daqueles que contribuem, daqueles que entregam a vida para vir fazer. Enquanto uns ainda olha, bota o despertador e diz assim, o café é 8h30, eu vou sair 8 horas de casa. Então dá para dormir até 7h30. 6h30 tem gente aqui fazendo o café. De livre e espontânea vontade. É entrega, irmãos. Essa mesma pessoa que está vindo fazer, ele está colocando a mão no bolso e talvez tirando de um aperto para poder colocar aquilo para ver os outros chegar e comer com alegria. Ou não? Sim. A gente está fazendo isso porque a gente é muito bonzinho? Não, porque a gente é unido. Ou a gente é uma unidade realizada por meio de quem? De Deus em Cristo Jesus. Então, eu preciso olhar para cá e lembrar que a palavra nos exorta sobre a necessidade do esforço para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Essa palavra paz eu gosto muito dela. O que quer dizer paz?
É aquilo que o mundo busca, muita gente busca, mas é difícil, né? Quem teve um dia de paz hoje aqui? Paz. Eita, agora quase ninguém levantou a mão. É porque a gente fica até em dúvida, será que foi? Será que não foi, né? Porque a gente teve almoço, né? E geralmente os almoços, apesar de ser de família, ele acaba não sendo muita paz. Aonde é que o almoço acaba a paz? Aquela hora que a gente está assando a carne, está todo mundo fazendo, assando, está aquele negócio gostoso. Aí depois que todo mundo come, que a pia enche de louça, aí vai saindo um para a esquerda, outro para a direita, outro para a esquerda. Ali acabou o quê? Só vem para comer, mas na hora de trabalhar, ó, todo mundo vaza, deixa para mim, né? Parece até que é uma brincadeira. E já aconteceu isso com você na sua casa? Não aconteceu, não. Só é comigo que acontece. É fato, irmãos. Porque paz é mais do que uma frase. Eu acho lindo quando a gente chega um ponto e diz o quê? Pode ser, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Tem crente que nem quer que se fala isso, né? Porque isso é um dizer de alguns grupos, então eu não falo. Eu tive muita dificuldade para aceitar isso. Você sabia disso? Eu vim de uma norma que é bom dia, boa tarde e boa noite. Quando alguém dizia assim, paz do Senhor, virava para o outro lado. Hoje não. Se alguém disser mesmo, paz do Senhor, tranquilo. Porque o que quer dizer paz? Não é um gesto, irmãos, e não é uma frase. Paz significa tranquilidade de vida, quietude de espírito de vida, em qualquer circunstância, quer seja boa, quer seja ruim. Quando ela é boa, paz reina. Quando ela é ruim, eu sempre digo assim, por exemplo, você vai assim, ó, dirigindo aqui em Santarém, umas ruas que quase não tem buraco, muita sinalização, um asfalto bacana, e você vai aqui, né? O cara ligou, chegue aqui o mais rápido possível, e você diz, oh meu Deus, e aí o cara freia na sua frente, né? Você é crente, 100% Jesus, está lá escrito no carro, 100% Jesus, o cara freia na sua frente, aí você já diz o quê? Sei lá o que você diz. Mas saia da frente, abençoado, que eu tenho que passar. Sei lá se é isso que você fala, mas eu acho que é. E quando você chega na casa de quem você vai, você já chega estressado, não tem paz nenhuma, irmão. Porque quando o negócio pesa dentro de casa, né? A gente levanta de manhã cedo e a gente dá um beijo na esposa, né? Quem tem esposa, ou no esposo, quem tem esposo, ou nos filhos, quem tem filho, né? E diz, te amo. Até ela não queimar o beiju. A hora que ela queima o café, a merenda, o negócio que ia fazer, o amor já foi embora. Já começa o negócio a ficar estressado. Não, eu preciso lembrar que a viver como grupo a gente vive, irmãos. Viver em paz é uma outra realidade. Como eu estou numa igreja batista e falando para batista, eu vou falar isso com tranquilidade. Por que é difícil o culto administrativo? Porque a tendência é que culto administrativo não tem paz, não, irmão. Não tem tranquilidade. Eu só estou esperando para desengasgar e jogar a bucha. É para ser isso? Não. Não é para ser isso, não. A primeira coisa que eu preciso entender é que esse vínculo não vai ser mantido. Essa união espiritual não vai ser mantida se não tiver paz. A paz precisa ser buscada. Por mim, por você, dentro de casa, no trabalho, em todo lugar, ela tem que ser buscada. Eu preciso lembrar que paz é o estado de calma, de tranquilidade interior, não é exterior. Você já viu uma pessoa que por fora ele é bonito demais? Você olha assim e diz assim, nossa, que estrutura, né? Quando você começa a conversar com aquela pessoa, você diz assim, nossa, que troço feio. Que negócio duro né? Duro, difícil. Muito difícil. Por quê? Porque exterior é bonito, interior é ruim.
E quando a gente perde a paz, a gente perde por causa das coisas que estão de fora ou por causa do que está dentro? É por causa das coisas que está dentro, irmãos. A gente perde a paz. Então, eu preciso lembrar que a base para manter essa unidade feita pelo Espírito Santo está na transformação da nossa vida interior por meio do novo nascimento espiritual. Por isso a gente tem que nascer do Espírito. Porque se a gente não nascer do Espírito, a gente não entra no reino do céu, porque a vida eterna com Deus é espiritual, não é carnal nem material. É espiritual. Não dá para viver paz, irmão, sem nascer de novo. Nascer da água e do Espírito não é ser batizado lá nas águas, não. Tem gente que diz assim, eu não vejo a hora de chegar ao meu batismo, pastor, porque na hora que eu sair do batismo, eu agora... nem chego em casa direito. E a madeira já está comendo de novo. Por quê? Porque eu preciso entender que isso é algo interno. E o novo nascimento, irmãos, não é mudar de placa, é mudar de vida. O estar unido, ela é uma obra exclusiva de Deus por meio do agir do Espírito Santo em nós. Foi Ele que nos uniu ao corpo, não foi a gente que se uniu. Por exemplo, a gente escolheu a igreja ou foi escolhido para a igreja? Biblicamente, a gente foi escolhido para a igreja, a gente não escolheu a igreja. Se a gente está aqui hoje porque a gente foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Foi agraciado por Deus com a fé, por meio de ouvir a palavra, para a gente se arrepender e crer. Se a palavra não tiver chegado no meu coração e no seu coração, nós não teríamos arrependido. Mas essa palavra chegou não por meio do que alguém falou, porque alguém falou, por causa da fé que ela trouxe até o meu coração e o seu coração, por meio daquele que entregou a palavra. Por isso a missão precisa ser continuada. Quando a palavra bateu em mim e você, ela disse assim, você está totalmente errado. A ficha caiu e agora eu voltei para Deus. E agora eu estou aqui. E eu estou aqui por causa da palavra que eu ouço todos os dias. Então a palavra, ela me dá a possibilidade de ser transformado. E por isso eu estou no corpo. Somente pelo Espírito Santo, irmão, nós teremos a possibilidade de vivermos em harmonia como todos os que foram unidos e pertencem ou faz parte do mesmo corpo. Somente pelo Espírito. Você pode ter o conhecimento, a capacitação, o grau de estudo que você tiver, você pode ter o que você tiver. Sem o Espírito, nunca. É nunca. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente precisa lembrar de algumas coisas que é exortação bíblica para mim e para você. Johnny, coloca lá para nós, Romanos capítulo 8, verso 14. O que diz Romanos 8, 14? Vamos lá? Todos juntos. Amém? Então responda para mim. O Filho de Deus é guiado por meio de quem? Não é de homem. Não é de conhecimento intelectual. Não é de capacidade intelectual. Não é de sabedoria humana. Os filhos de Deus é guiado. O que significa ser guiado? É levado. É conduzido. Por que você acha que a gente erra tanto? Porque, quem aqui é bom de ser conduzido? Eu acho isso lindo nos carros. Eu viajei com um casal que eu achei lindo. Eu estava no banco de trás. Eu ria. Eu fui até para o lado assim para que eles não vissem o que eu estava fazendo lá atrás. Né? Mas a gente ia aí numa estrada aí com um monte de lombada. Ela dizia assim, a lombada dizia, estou vendo. E aí eu dizia assim, olha o buraco, ele estou vendo. Eu disse, cuidado, o cachorro lá. Ele disse, estou vendo. Rapaz, foi o percurso todinho. A gente chegou lá, ele estava apimentado assim, sabe? Por quê? Porque a gente gosta de ser guiado.
Porque parece que quando a gente está sendo guiado, a gente não sabe nem quem é, nem para onde vai, não tem capacidade nenhuma. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O que a gente sabe sozinho fazer espiritualmente? Nada. Jesus disse, sem mim, é nada. Nada significa o quê? Nada. Eu não sou interdependente, eu sou dependente do Espírito Santo. É por isso que às vezes a vida fica tão difícil, irmãos, porque eu estou em Cristo, mas andando por conta de quem? Minha própria. Pense comigo agora, rapidinho aqui. Alguma vez, em algum momento, você já ouviu o Espírito Santo falando para você? Eu vou falar um negócio para você aqui. Eu sei que algumas pessoas vão criticar isso depois, talvez até lá na frente. Uma pessoa disse assim, pastor, o Espírito Santo fala comigo quase toda hora. Isso é mesmo? Que bom. Eu disse, o que ele fala? Muita coisa, mas muita coisa o quê? Aí disse assim, não, o que o Espírito Santo fala para você? Aí ele citou uma frase que eu não posso citar aqui hoje. Eu disse, aonde está escrito isso na Bíblia? Ele disse, não, mas isso não é da Bíblia. Ah, e a Bíblia é o quê? É a inspiração de Deus por meio de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo e com você hoje por meio de um sonho, de uma visão, de um anjo ou da Bíblia. Mas a maioria das pessoas que estão ouvindo o Espírito Santo não ouve pela Bíblia. A Bíblia está falando assim, mas ele está ouvindo o quê? Poucos dias atrás alguém chegou e disse assim, aquela frase que vocês já ouviram assim, ele chegou e disse, varão de Deus, coisa linda. Eu disse, amém. Ele disse assim, varão, tenho que entregar uma mensagem para você. Eu disse, entregue. Ele disse, Deus mandou te dizer. Eu disse, o quê? Aí disse que você vai ser abençoado. Eu já sou. Ele disse, como? A Bíblia diz para mim que eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não falta nenhuma, mas nenhuma. As outras coisas que faltam é o que eu quero e eu choro todo dia buscando. Mas eu sou abençoado. Ele me olhou e disse, tá bom, varão, eu não quero mais falar nada. Porque essa é a moda de hoje. Os homens estão falando e atribuindo a quem? A Deus. Mas o que está na Bíblia, os homens não pegam como palavra de Deus. Parece que tudo aquilo que a Bíblia fala que me contradiz, parece que Deus não gosta de mim. Olha, eu vou falar um negócio para você. Alguém aqui já se tornou, já teve algum inimigo? Já, né? E o que a Bíblia diz que é para mim fazer pelo aquela pessoa que me odeia? O que é para mim fazer? É fazer o quê? Você ora? Porque quando o cara está no seu calo, judiando, esse ô Deus, dá um jeitinho nele, pai. O senhor conhece o teu servo, você sabe quanto o teu servo é fraco, né? E o senhor sabe, a tua palavra diz, é promessa, que o senhor não dá nada que eu não possa suportar. Eu não estou mais aguentando, senhor, intervém no negócio. Mas orar que é bom? Zero. E a gente diz assim, pô, mas isso é pesado, pastor. Claro que é pesado. Mas isso mostra se eu nasci de novo ou não. O nascido de novo ora, irmãos. O que não é nascido de novo vai simplesmente reclamar potestade, como a gente faz o tempo todo. Então, eu preciso lembrar disso. Mas, ele também nos exorta, em Gálatas 5, 25, ele diz o seguinte, se vivemos em espírito, e não tem como não viver em espírito, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, se vivemos em Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar pelo Espírito não é andar pelo que eu penso, o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu quero. É pelo que ele define e determina. E aí, irmãos, o texto vai dar a possibilidade da gente continuar lembrando.
Efésios capítulo 5, do verso 15 a 18, ele diz o seguinte: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábio, remindo o tempo, ou aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo, irmãos? Tem gente que passa o pé assim no chão e o fogo sai, né? A única vez que aconteceu isso comigo foi quando eu tinha uma havaiana e tive que colocar um prego nela, aí fazia assim, assim, quando eu passava o pé. Fora disso, eu já passei, não sai fogo, não. Mas está cheio do Espírito Santo, irmãos? É estar cheio dos frutos que o Espírito Santo produz em nós. E a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos, e a gente não tem paz. Eu lembro de uma situação que eu passei por uma pessoa que disse assim, bom dia. Ela disse assim, né, o senhor não é mais crente? Não, eu disse assim, sou, irmã, eu sou crente. Sim. Ela disse, pois é crente da paz do Senhor. Eu disse, obrigado, desculpa, me perdoa, tá bom? E aí depois eu estava num lugar trabalhando e ela pegou uma briga e eu fiquei de lá olhando a briga. E depois eu voltei, ela estava lá chorando, eu cheguei assim, você disse, ô minha irmã querida, o que está acontecendo? Ela disse assim, o senhor ouviu, eu não preciso nem falar, o senhor não ouviu? Eu disse, eu ouvi mesmo. Ela disse, pois é. Aí eu disse assim, pois é, mas quando eu passei aqui, a senhora perguntou se eu não era crente mais. Você lembra? Ela disse, lembra? Por que a senhora perguntou se eu não era mais crente? Porque o senhor me deu bom dia e eu disse que bom dia é mundano que fala, crente fala paz do Senhor. Eu disse, pois é, e aí a senhora está em paz? Não, pois é, a senhora me deu e cobrou que a senhora não tem, não vive. Ela disse, pô, pastor, nem nessa hora o senhor não perdoa a gente? Não, eu só estou lhe dando uma deixa para a senhora entender que paz não é uma frase, paz é um estado interior de vida. Eu sei quando eu estou em paz e quando eu estou subindo nas paredes. Mas é para mim viver em paz. E a paz é o que vai nos ajudar a estar junto. Você já saiu de algum ambiente porque o negócio não estava mais legal para você? Você já saiu de um lugar por causa de uma pessoa? Você acha que isso acontece na igreja? Às vezes a gente chega lá na porta e diz assim, deixa eu ver de que lado que ele está sentado. Assistir o culto perto daquele irmão é duro demais, meu amigo. Suportar ele no culto, você é louco. Aí está dali, eu vou daquele lado lá. Isso é, a gente pega na mão, aperta e diz, paz do Senhor. Mas de espírito a gente está assim, ó, de costa. A gente suporta todo mundo da igreja? Eu até digo, às vezes a gente classifica esse e esse, esses eu amo. Mas aquele, eu estou perto porque não tem jeito. Não. Eu faço parte do mesmo corpo que você faz parte. Eu tenho o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo e a mesma esperança. Somos diferentes? Às vezes vivemos diferente. E agimos diferente. Porque esquecemos de olhar para a palavra de Deus. Eu vou falar um negócio para você aqui de novo, lembrar vocês que eu já falei isso uma vez. Tem gente feio? Vocês estão rindo, é? Já chamou alguém de feio? Já rejeitou alguém porque você achou que ele era feio? Rapaz, pensa num troço feio, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus erra? Deus erra? Deus faz alguma coisa feia? Nós somos obras da mão de quem? Então quem está errado? É os nossos olhos, irmãos. É o nosso sentimento. É o nosso jeito carnal de ser. Por exemplo, todo mundo gosta de branco? Todo mundo gosta de azul? Todo mundo gosta do Flamengo? Todo mundo gosta do Vasco? Não. Mas, por você ser flamenguista ou vascaíno, eu amo você do mesmo jeito. Se o seu time perder, o problema é seu.
Eu só preciso lembrar, irmãos, é que eu não posso moldar as coisas de acordo comigo. Eu preciso ser moldado de acordo com Deus. A vida ensinada aqui não é uma vida que eu crio, que eu moldo para mim. É uma vida que foi criada para mim e moldada para mim. Quando ele diz assim, ó, sede humilde. O que é humildade, irmãos? Tem gente que acha que humildade é as pessoas não ter nada. Tem gente que não tem nada e não tem humildade nenhuma. Mas não tem. E eu conheço gente que tem fortuna e é humilde. Humilde. Porque humildade não é falta de recurso financeiro. Humildade é um estado de ser interior. Então, a palavra do Senhor nos diz, no Sermão do Monte, quando Jesus pregou, Jesus disse que bem-aventurados os pobres é quem não tem espírito, não é isso? Não. Os pobres de espírito é aquelas pessoas que reconhecem quem ele é e de onde ele saiu. Talvez hoje a gente está em Cristo e a gente fica arrogante e orgulhoso. Pergunta é, antes de Cristo nós estávamos aonde? No meio dos mortos. Mortos em delitos e pecado. E se hoje eu posso desfrutar de Deus, é porque por si só eu me tornei vivo ou porque fui vivificado por Cristo? Porque fui vivificado por Cristo. Eu preciso entender o meu estado. Humildade é eu parar e entender que nada gira em torno de mim, ou muito menos para minha promoção. Você já viu gente que só faz uma coisa se for para se autopromover? Você já viu pessoas que se ele fizer um negócio e ninguém dizer para ele assim, parabéns. Como é que ele fica? Pau, trabalho, ninguém reconhece que eu faço. Se tem uma coisa que eu gosto é de aniversário. Quando você faz ano, e aí ninguém lembra de você naquele dia, como é que você fica? Bom. E ainda chega lá aquele monte de falso na igreja e diz que me amam. Ninguém me deu parabéns hoje. Mas quando todo mundo dá parabéns para a gente naquele dia não quer nem trabalhar. Hoje eu brinquei com isso, eu disse que no dia do meu aniversário, desse ano, vai ser uma maravilha. Que vai ser meu dia de folga. E eu vou exercer nesse dia o meu direito. Vou para uma chácara onde não pega celular. E eu vou ficar lá caladinho. Porque daí eu vou desfrutar o meu dia que eu nasci. Quando eu nasci eu não falei, eu não vi, não senti nada. Então eu quero ir lá para essa chácara e ficar quietinho lá no meu dia. Mas é isso que a gente quer? Não. Por quê? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de humildade, irmão, a gente precisa lembrar que a humildade é não viver e não fazer nada para se autopromover. Esse menino bonito que vocês estão vendo ali, ó, sério, ali, sentado ali, ó. Ali, aquele menino bonito ali, que rapaz jovem, bonito ali. Isso. A gente andava num barco. O barco tinha uma máquina bacana, o barco andava bem. Aí eu botava meia marcha, e ele ficava lá com os dentes trincados, lá no comando, rodando a roda de leme lá. Aí o cara vinha do nosso lado com 45 e passava assim, vá, ele dizia assim, aí ele ia assim, ó. Aí eu dizia, ei, volta. Vai deixar ele passar pela gente? Embora, rapaz, mas deixa que ele... Se ele que quebra a máquina dele, porque nós não estamos na Fórmula 1, nós vamos chegar. Porque quando os outros passam pela gente, a gente com uma máquina potente, dá uma sensação de quê? Abuso. Né? Eu não vou deixar ele passar por mim, não. E a gente tem essa sensação sempre de que a gente tem que estar sempre aonde? Vou falar um negócio para você, pense comigo. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser cauda. Nos chamou para ser o quê?
cabeça, está lá em cima todo o tempo. Tem muita gente se encostando atrás disso aí, pagando um preço caro. Eu só preciso lembrar que a Bíblia está dizendo que é para mim ser assim, porque humildade é uma das virtudes de Cristo. Jesus disse bem claro, lá em Marcos, no capítulo 20, no capítulo 10 de Marcos, verso 45, ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Lá em João 13, ele ensinou isso, lavando os pés dos discípulos, de todos que estavam ali na sala, e ele disse assim, vocês entenderam o que é que eu fiz? Por que eu fiz isso? Para dar um exemplo para vocês, que assim eu sendo mestre, o Senhor lavei os pés de vocês, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Só, irmãos, que essa humildade não é algo fácil, essa humildade é algo difícil para a gente viver. E além da humildade, ele falou sobre a mansidão. E a mansidão também está lá no capítulo 5 de Mateus, verso 5. Os mansos, bem-aventurados, quem? Porque os mansos farão o quê? Herdarão a terra. A gente precisa lembrar que ser manso, irmãos, é ter um gênio brando. Ser manso é ter um gênio brando. Ser manso, isto é, ser de temperamento fácil. Você sabe o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Temperamento fácil? Porque tem gente que tem um temperamento o quê? Difícil. Muitos dizem assim, pastor, o senhor é muito calmo, né? Uhum. Calmo é o Deus que está em mim. Ele é calmo demais. Se tirar ele, já era. Se tirar ele, já era. Eu preciso lembrar que mansidão, irmãos, é ser cheio de brandura. Mansidão, querendo ou não, a gente precisa entender que é ser meigo, amável, calmo e tolerante. E esse negócio não é muito fácil, não. Ou é fácil? Não. Mas é isso que a Bíblia está dizendo que é para a gente ser. É assim que é para mim, para você, para a igreja ser. Esses são ensinamentos de Deus, por meio da palavra, deixado pelo Senhor, para ser estilo de vida para mim e para você. Só que parece, irmãos, que não é. Querendo ou não, olha, Johnny, coloca lá para nós, Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. E olha o que diz o texto aqui, ó. Isso é para os crentes, isso é para a igreja. Vamos lá, todo mundo junto, já. Quer ter paz, precisa de quê? Amar. Ninguém vai ter paz sem amar. O nosso problema é que a gente quer ter paz, mas a gente não ama. Mas se quiser ter amor, vai ter que fazer o quê? Suportar e perdoar. Eu acho lindo. Quando alguém tem uma queixa contra a gente, qual é a primeira coisa que a gente faz? Perdoa. Aqui na Nova Jerusalém tem uma frase, pastor, leva para o gabinete. Leva a palavra, pastor. Ó. Não. Eu preciso lembrar que quando eu e você somos transformados, nós fomos mudados para a glória de Deus de vida. Nós ganhamos uma vida
nova, com um formato novo de vida, com atitudes ou características que descreve quem somos. Ou nós precisamos nos revestir das mesmas características, as qualidades que havia em quem? Em Cristo. O problema é que às vezes eu quero seguir Cristo sem Cristo como meu exemplo de vida. A minha vida é o que os outros vivem, não o que Cristo disse que é para mim viver. Isso aqui é dito para mim, isso é dito para você, isso é dito para a igreja. E a dificuldade que nós temos hoje, irmãos, não é chegar a Cristo, mas é caminhar com Cristo. Por que que tem tanta gente hoje que as pessoas chamam uns de desviado, outros de desigrejado? Porque é difícil a gente conviver, ou não é difícil conviver? Eu conversei com uma moça que ela disse assim, pastor, eu orei tanto, falei com Deus que eu queria sair da minha casa porque eu não suportava mais a minha mãe e o meu pai. Eu disse, Deus, me dá uma solução. Deus me deu um noivo, do jeito que eu pedi. Casei e tive que largar ele, porque ele era pior do que o meu pai e a minha mãe. Como? Meu pai e minha mãe perdia para ele. Eu falei, mas como? Lá em casa, pastor, eu não tinha sossego para dormir, era na porta, acorda. Ei, acorda, acorda, já está na hora. Eu orei para sair da minha casa, casei. No primeiro dia o marido disse assim, vou trabalhar, não vai levantar, fazer o café? De novo! Isso nunca aconteceu com você, não. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, a gente está esquecendo que existe uma vida. Ou não? Sim. Só que a gente não quer viver a vida que é para viver. A gente quer viver aquilo que a gente quer viver. A última frase aí que eu preciso lembrar é: suportai vós uns aos outros em amor. Suportar, irmãos, não é encostar do lado dele e aguentar para não cair, não. Suportar é tolerar. Levanta a mão aqui os que são bons de tolerar os outros. Nossa. Ó. Amém, irmã. Amém. Porque tolerar não é um negócio fácil, não, ué. Ó, casamento, não é? O casamento não é fácil? É. Casamento é fácil demais. O homem, vou falar do lado dos homens, porque eu sou homem e aqui tem uns cabas machos bons aqui que suportam o negócio no que aguenta. A gente toma banho, a esposa dá aquela toalha bonita, a gente toma banho, e aí a gente pega a toalha, vai lá no varal e bota para secar. Não é assim que a gente faz? Hã? Que bênção, né, irmã? Ele não, ele toma banho, joga a toalha em cima. Foi vocês que falaram, não foi eu não. Molhada. Disse, não é possível. 20 anos, tudo do mesmo jeitinho, muda. Duro. É difícil. Não vou nem falar o resto, que é para não apimentar vocês mais. Mas o fato é que ele está dizendo que é para mim tolerar você. E é para mim tolerar você em amor. E é para você me tolerar em amor. Porque se a gente não tolerar uns aos outros, a gente não anda junto. Por que os casamentos se rompem? A maioria é por causa disso, irmãos. Por que a gente tem dificuldade de manter um negócio junto com outra pessoa, ou em parceria? Porque é difícil tolerar a parceria. Porque a gente não é igual. E precisa tolerar justamente porque a gente não é igual. Você criou numa casa, ele se criou em outra, ele um estilo de vida e você outro. Aí os dois casam bonitinho, lindo, porque os dois se amam. Aí tem uma vida totalmente o contrário. Quando junta as duas, a panela não dá com a tampa. Achou que tinha achado a tampa da panela e não achou. E aí o negócio não funciona. E aí só tem um jeito de consertar. Qual é o jeito? Tolerar. Vou tolerar em amor até o último dia e o negócio vai consertar. E aí a gente vai devagarzinho. Olha, eu ia
Ia, vocês ouviram, né? Eu ia, sábado, para a chácara de bicicleta. Eu ia. Eu estava pronto para ir. Tive que extrair um dente. Mas eu disse, mas eu vou. Aí uma pessoa chegou e disse assim, tu não vai. Eu falei assim, a última palavra é minha, não é tua não. Aqui nessa casa quem manda sou eu, sou o cabeça. Ela disse, mas tu não vai? Eu digo, não vou, pronto. Mas quem fala a última palavra aqui sou eu. Tem que tolerar, irmãos. Se você não tolerar, você não vive com ninguém, você não anda com ninguém, você não caminha com ninguém. O problema não são as outras pessoas, o problema sou eu. Eu não sou o que eu quero que os outros sejam, eu quero que os outros tolerem, mas eu não tolero. Eu quero que os outros tenham paz, mas eu não tenho paz. Eu quero que os outros amem, mas eu não amo. Eu quero que os outros sejam a melhor pessoa, mas eu não estou sendo essa melhor pessoa. Eu preciso parar e olhar que caminhar com Deus, irmãos, não é uma vida sobrenatural, é uma vida espiritual, racional. Eu preciso entender isso. Ele me deu uma forma de viver, de se relacionar, de se comportar, de agir, reagir com as pessoas, como igreja ou não como igreja, enquanto eu estou aqui na sua presença. E ele está dizendo, as características estão aqui. Só que isso não é fácil, irmãos. Só se eu me dobrar diante do Espírito Santo de Deus. Se eu não conseguir ouvir o Espírito Santo dizer assim, tu tem que ser manso. Ei, irmão Leonardo, manso. Manso, irmão Leonardo. Sim, Deus, é manso. E eu vou ser manso. Você conhece um homem mais manso do que Moisés? Conhece? Não, Moisés foi manso, manso. Mas quando o povo gritou, tacou a vara na rocha, e Deus disse assim, não entra mais. Vou te levar para a glória. Levou embora. Porque mansidão, irmãos, não é uma coisa fácil. Você só consegue andar em mansidão, você só consegue ser humilde, você só consegue suportar quando você se dobrar para Deus e dizer, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é o ensinamento de Deus, isso aqui é o que Deus disse para mim ser, isso aqui é o que Deus está dizendo para mim ser, e é isso aqui que eu vou ser e eu preciso ser. Fora disso, você pode tentar fazer o que quiser, não consegue não. Só que às vezes, nós estamos querendo fazer, mas nós não estamos querendo ser. Não dá para fazer sem ser. Quem vai fazer discípulo sem ser discípulo? Ser discípulo é ouvir o que Jesus fala e fazer o que ele manda. Porque é isso que eu vou ensinar e é isso que eu vou levar outras pessoas a ser para eles caminhar com o Senhor. E aí, a gente precisa lembrar, completando tudo isso, irmãos, a gente precisa lembrar que não dá para nós mudar a verdade do Senhor, não dá para a gente fazer algumas coisas sem a gente pensar de verdade sobre o que o Senhor tem nos ensinado. E a gente precisa, de uma maneira, olhar para 3 coisas que eu quero compartilhar com você rapidinho. A gente precisa lembrar de Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago 3, verso 13 diz, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu procedimento as suas obras em mansidão. Você é sábio de verdade? Você quer ser sábio? Mostra. Mostrar como? Realizando as suas obras em mansidão. Esse é um negócio que eu oro todo dia, irmãos, porque Deus tem que me quebrar sempre, porque o negócio não é fácil. Ser manso até parece. Hoje eu brinquei porque eu tenho uns netos lindos. E aí, de repente, o neto entrou por um lugar e disse assim, ei! Eu disse, vem cá. Não era para o vô dizer, ei, para tu se assustar. Era para o vô dizer assim, aí não. Mas ele já sabe o vô que tem. Então, eles só retrocederam e saíram. Mas, o Salmo 149 diz que, porque o Senhor se agrada do seu povo, e ele adorna os mansos com a salvação,
Essa é uma palavra que me fez pensar muito essa semana. As pessoas que são salvos não têm como ser salvos sem ser adornado com a mansidão, porque a mansidão faz parte dos que foram transformados. Aí eu preciso pensar o que é estar em Cristo, o que é ser nova criatura. Porque parece que ser nova criatura não é uma mudança de valor, de conduta, de ética, de comportamento e de prática. Mas é isso que a Bíblia ensina. Eu saí de uma vida totalmente carnal para uma vida espiritual. Aí pensa comigo. O que são as obras da carne? Alguém lembra? Dá para colocar lá, Johnny? Então coloca lá, Gálatas capítulo 5. Está bem aqui atrás, rapidinho. Verso 19. Ou a partir do verso 19. Vamos lá. Porque as obras da carne são o quê? Mais para frente, Johnny. Mais para frente, Johnny. Quem está vivendo isso daí, herdará o reino de Deus? É bíblico. Só que quando a gente olha para esse quadro, a gente consegue ver só umas frases. Feitiçaria, idolatria, o que mais? Prostituição, é só isso que a gente vê. Mas lá, no mesmo lugar que essas frases, está o quê? Ira, discórdia, dissensão, facção, guerra pessoal um contra o outro. Está lá. Inimizade, porfia. O que é porfia? É disputa. Eu quero estar sempre na sua frente. Eu brinco isso em casa. Quem é que manda mais em casa, a mulher ou o homem? As mulheres olharam tudo para mim assim, ó. Quem manda em casa é a mulher. Mas quem lidera a casa é o homem. Entendeu? Está entendendo o que eu estou te dizendo? Quem manda na casa é a mulher. Mas quem lidera a casa é o homem. Isso é dado por quem? Por Deus. E toda mulher sabe, a Bíblia diz que ela faz o quê? Ela edifica a sua casa, porque ela deixa o homem liderar mandando nele. Você só tem que aprender isso. Porque tem umas que não conseguem mandar porque ela não sabe fazer. Você aprender. Não precisa briga. A gente governa a casa sem briga. É só isso que a gente precisa entender. Muitas coisas estão sendo desarrumadas, irmãos, porque a gente está esquecendo de que a carne é inimizade contra Deus. Ela não é sujeita à lei de Deus, está lá em Romanos. Agora, o que é os frutos do Espírito Santo? Olha que a lista ali é grande. Vamos lá, Johnny, verso 22. Olha como é bem miudinho, ó. Se fosse desse tamanho aqui, estava difícil, mas olha ali, ó. O que é? Amém. Agora vamos para o desafio. Só levante a mão se isso é real, tá bom? Amor, os que amam de verdade, como a Bíblia ensina. Como a Bíblia ensina, não é como você acha, não. Difícil, né? Então vamos para o segundo. Só os que têm alegria bíblica. Não é alegria terrena, não, a bíblica.
os que estão vivendo em paz, como a Bíblia diz, tranquilidade de vida em qualquer circunstância, quer seja boa, quer seja ruim. A gente faz meio assim, ó. Né? Assim. Ó. Longanimidade, que suporta os outros. Benignidade. Aquela bondade que olha para o outro assim e diz, sozinho você não carrega isso aí não, vou contigo. Né? Olha que eu choro, irmão, amanhã, segunda-feira, vou pedalar, por favor, vai comigo, que a minha esposa não deixa eu ir só, é cuidado, ela não manda em mim, é cuidado. Entenda isso, é isso que eu estou falando naquela hora, para vocês aprenderem, que é cuidado. Né? Ninguém nem se preocupa comigo, não vai. Entendeu? Bondade. O que é bondade, irmãos? É compartilhar com os outros. Não é o que a gente não tem, é o que a gente tem. É fácil compartilhar com os outros o que a gente tem? Não? Rapaz, dá para você me emprestar um pouquinho de pó de café? Eu até queria, mas eu só tenho para fazer o café da manhã. Infelizmente, não dá não. Por último, mansidão. E temperança, domínio próprio. Essa palavra eu gosto, domínio próprio. O que é domínio próprio? Isso a gente viu muito na pandemia, né? Você viu muito domínio próprio na pandemia? Não. As pessoas totalmente descontroladas. Eu lembro, irmãos, o dia que umas irmãs amadas, que me amam de coração, eu dei uns espirros numa sala ali, me mandaram para o Paulo Freire. Levaram, botaram no carro e me levaram. Vai para o Paulo Freire. Eu cheguei no Paulo Freire, gente, assim de gente. Aí o rapaz lá disse, sente aí. Eu sentei, mediu a pressão, disse, o que o senhor sentiu? Eu disse, eu tive uma dor na cabeça. Eu dei uns espíritos, passa para ali. Meu Jesus. Aí eu fui para lá. Aí entrei na sala e disse, o que está acontecendo? Eu dei uns espíritos assim, assina isso daqui. Aí eu disse, pode ler? Ele disse assim, não, o senhor tem que ler. Aí eu assinei. Você e a sua família, 15 dias, todos que têm contato com você, isolado, e se sair vai ser preso. Vim para casa, cheguei em casa e disse assim, eu estou com Covid. Vai para o quarto. Fui embora para dentro do quarto, fiquei lá no quartinho, trancado, irmão. Peguei um monte de livro na minha sala, li, aí no terceiro dia eu não me suportava mais, eu estava descontrolado. Aí tiveram uns irmãos maravilhosos, me levaram lá embaixo, mandaram fazer um exame, né? O Dilson, uma pessoa que ama de coração, me levou lá, estou no carro, fez o exame, não tem Covid. Não tinha Covid não? Tinha não. Deu, gente, isso é demais. Aí eu liguei para a mulher lá, ela disse assim, moça, eu fiz o exame, ela disse assim, não queremos saber disso não, o senhor está isolado 14 dias, e não sai não, você vai ser preso. E eu fiquei. Porque descontrole é quando as coisas não é como eu quero, como você quer, do jeito que está para mim e para você. Não é fácil, irmãos. Mas tudo isso é fruto de quem? Na vida de quem? Daqueles que verdadeiramente estão sendo guiados pelo Senhor. Olhe para isso aqui como palavra de Deus, irmãos. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós, isso é para a igreja. É essa igreja que precisa ser crescida no mundo. É essa igreja que precisa ser levada para o mundo. As pessoas precisam conhecer Cristo, Mateus 28, 9 diz, as pessoas precisam conhecer Cristo, precisam ser agregados na igreja pelo batismo e precisam ser ensinados a viver segundo as ordens de Cristo por meio da sua palavra. Essa é a missão que nós temos como igreja. Essa campanha de missões, irmãos, não é para levar pessoas a ser religiosas, é para levar pessoas a serem transformadas, para viver de acordo com a vontade de Deus. Mateus 7, 21, fique de pé, para a gente concluir, diz o que para nós? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas unicamente
aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não dá para fazer a vontade de Deus não vivendo a palavra da maneira que a palavra nos ensina. Por isso, nessa noite, olhe para você, olhe para dentro de você e reflita com você. Você é um instrumento de Deus. Você é uma pessoa que Deus salvou. Você é uma pessoa que Deus selou com o Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa que Deus te dá a capacidade de andar e viver, para Ele usar você como instrumento de transformação de vida. Pergunte para você: como está o meu caminhar com Deus? Como está o meu caminhar com a palavra de Deus? Como que eu estou recebendo o que a palavra está me dizendo? Como eu estou recebendo isso? Permita que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração e torne essa palavra que você ouviu algo que seja verdade para conduzir todo o seu dia a dia, todo o seu passo a passo, dentro do seu relacionamento com a igreja, dentro do seu relacionamento com a sua família, dentro do seu relacionamento na sua empresa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Deixa Deus usar você. Mas para Deus usar você, você precisa permitir que o Espírito Santo guie você por meio das características que a palavra de Deus, inspirada por Deus através dele, nos ensina a viver. E se nessa noite alguma coisa não está legal, não está bom, você está andando, mas não como Deus está dizendo para você andar, reflita, fala com Deus sobre isso nessa noite. E peça para Deus quebrantar o seu coração. Peça para Deus dar fé, dar força para você viver o que a palavra do Senhor ensina para você viver. Deus, nós queremos agradecer por esses versos da palavra que nós lemos. E aqui, ó Deus, a tua mensagem nos instrui que somos chamados pelo Senhor para ter um estilo de vida de acordo com a tua palavra. E esse estilo de vida, Deus, ele é contrário à nossa carne e à nossa vontade, mas é a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá fé verdadeiramente no Senhor, para vivermos todos os dias essas características que a palavra do Senhor ensina, que é as características que o seu povo precisa estar revestido por elas. Nos ajuda, Deus, a sermos verdadeiramente adoradores do Senhor. Pessoas que vivem para glorificar e exaltar o seu nome, não pelo que fala, mas por aquilo que é todos os dias, Pai. Abençoa todas as famílias que estão aqui nessa noite, aqueles que estão em casa ouvindo a mensagem do Senhor, aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem. Deus, transforma o nosso ser, a nossa mente, os nossos valores, o nosso coração cada dia. E nos ajuda, Pai, a viver em amor uns com os outros, buscando uns aos outros, assim como o Senhor nos ensina a buscar, e sermos de uns para com os outros, como o Senhor nos ensina a ser. Obrigado, Senhor, pelo presente de sermos igreja do Senhor. Obrigado pelo presente de poder estarmos aqui nessa noite. E eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, toma a Igreja Batista Nova Jerusalém nas tuas mãos. Cresce ela cada dia na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu peço por todas as pessoas que estão aqui nessa noite, os que estão em casa, Deus, toma nas tuas mãos. Cresce todos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nos ajuda a caminhar junto, exaltando, louvando e glorificando o teu nome com alegria cada dia. Nós oramos, Pai, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, o ministério vai estar cantando e eu quero só lembrar os irmãos. Quarta-feira estamos esperando os irmãos para o culto à noite. Quinta-feira, os PGM de quinta-feira, os de sexta e os de sábado. E sábado, nós teremos a partir das 3 horas da tarde, nós estaremos reunidos com a liderança da igreja para a gente tratar da ordem ou da pauta do próximo culto administrativo. Eu aguardo os irmãos a partir das 3 horas da tarde.
Tá bom? Para a gente iniciar, para que a gente possa tratar esses assuntos. E domingo à noite, domingo durante o dia, nós estaremos aqui para junto louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o Senhor pela manhã e pela noite. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos leve em paz e nos permita andar segundo a tua vontade para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor, cantando o número 154 do Cantor Cristão, Firme nas Promessas.